Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Nós louvamos a Deus por mais um culto nessa noite. Mais um momento da gente estar reunido aqui, em espírito e em verdade. Eu quero orar com você. Quero orar nesse momento para que a sua mente seja um terreno fértil, amém, nessa noite. E o seu coração esteja aberto e sensível ao que Deus quer revelar a nós aqui, sua igreja. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelo que o Senhor tem demonstrado, ó Deus, a nós aqui, nos revelado toda a noite em que nos reunimos. Te peço, Senhor, neste momento, que assim, meu Deus, o teu doce Espírito Santo que habita em nós, possa manifestar a sua presença em nossos corações, e que cada alma aqui nessa noite saia daqui desse lugar edificado para que o teu nome seja louvado através da vida dela. Nós te amamos na certeza de que o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos por tamanho sacrifício e que nunca a gente possa esquecer de fato o que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, a igreja diz amém, queridos. Gostaria de passar aqui um pouco da programação ainda dessa semana. Aleluia. Nós teremos na sexta-feira às 20 horas a escola de casais, né, com o pastor Abelardo e a pastora Ana Paula. Se você quer edificar mais o seu casamento e você consegue estudar sobre ele, sobre relacionamento principalmente, sexta às 20 horas você é nosso convidado a participar. No sábado nós teremos a reunião dos jovens às 19 horas, que é o Petra. No domingo de manhã às 10 horas temos o nosso primeiro culto, e às 18 horas o nosso culto normal de final de semana. Amém, queridos? Você é nosso convidado. Deixa eu lembrar que temos o Kids, né? Kids 1 de 3 a 5 anos, o Kids 2 de 6 a 8 anos e o Kids 3 de 9 a 12 anos, né? A tia Vivi mandou a gente estar avisando aqui, passando para a igreja, para não esquecer esse detalhe. Eu nem sabia que tinha tanta sala. Jesus é bom. Glória a Deus. Amém, meus amados? Eu gostaria de lhe convidar nesse momento, em nome de Jesus, para que você pegasse a sua Bíblia e a sua espada. Não sei onde ela está, se está ainda em papel com você, se está no seu iPad, se está no seu celular. O importante é que você acompanhe, né? E amém, que ela esteja também no nosso coração, né, pastor? Que é a parte mais importante. Vamos abrir em Filipenses no capítulo 3, do 12 até o 21. Vamos falar um pouquinho nessa noite, algo que Deus tem revelado ao nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Filipenses 3, do 12 até o 21. O apóstolo Paulo, ele prega isso com muita alegria para os irmãos. Ele escreve uma carta aos filipenses, e eu gostaria que você entendesse que quando você está num culto, você recebe uma das cartas de Paulo, você está lendo a intenção de Paulo para aquele lugar, para que você entenda também que Deus está falando com você, amém? É uma necessidade que nós precisamos compreender que Deus está falando com a gente, através de uma carta, através desse direcionamento. Eu creio que nessa noite, mais uma vez, Ele se manifestará. Filipenses 3, 12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o que, igreja? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Diga comigo assim: esta é a minha Bíblia, a santa palavra de Deus. Agora com fé diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nesta noite eu vou receber uma porção da parte do meu Deus. Ao receber essa palavra, eu nunca mais, diga nunca mais, seria a mesma pessoa. Essa palavra edifica, exorta, consola. Essa palavra salva. Estarei firmado nela até a volta de Jesus. Quantos creem assim? Você crê mesmo? Amém? É tão importante quando a gente crê, né, irmão, no que a palavra do Senhor fala, que a gente não se perde. Certo dia, uma pessoa da igreja disse: pastor, as igrejas oram tanto, né? Clamam tanto. Por que está acontecendo tanta guerra? Será que a gente está errando? A gente tem que orar para Deus acabar com essa guerra? Eu disse: não, quando a igreja ora é que se revela mais coisas. Olha, minha irmã, conheça na palavra uma coisa: e haverá guerra e rumores de guerra. A gente pode orar para a guerra acabar? Não. A gente tem que orar para a gente permanecer de pé, amém? Pode estar acontecendo tudo que estiver acontecendo aí fora, mas eu e você temos a obrigação de entender que isso é profético, não é? Isso é profético. Mas tem crente que gosta de pesar tudo, né? Ai, meu pastor, foi a Covid, foi não sei o quê, não sei o quê, agora é a guerra. Meu Deus, parece que o pessoal gosta de fazer esse sensacionalismo dessa situação toda. Tudo isso vai passar. Alguns de nós vamos alcançar muitas coisas, outros não. Mas é o que está escrito. E o que está escrito a gente não consegue mudar. Concorda comigo, irmão? Hoje eu quero compartilhar com você o que Paulo escreveu aos Filipenses, né? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui nessa noite sobre alvo. Alvo é uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida. A gente, quando nasce, os pais da gente põem a gente já na escola, né? Quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, uns 4 anos mais ou menos, e aí a gente vai estudando, e a gente, no decorrer dos anos, a gente vai dizendo: eu quero ser isso, né? Eu quero ser aquilo, eu quero me formar nisso. É um alvo que a gente tem. Uma pessoa que tem um alvo é uma pessoa que sabe o que quer na vida. Concorda comigo, amém? Se eu tenho um alvo, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Pessoas que não têm alvo na vida, elas não sabem o que é que de fato elas querem para a vida delas. E está assim de gente que não sabe mais para onde vai, se para o norte, para o sul, para frente ou para trás, se fica, se sai, se permanece, se desiste. E eu gostaria de falar com você nessa noite. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó. Põe aí o tema para mim. Qual é o tema de hoje? Cuidado com a mudança de quê? De alvo, né? Às vezes nós mudamos os alvos da nossa vida. E eu quero dizer que você precisa ser focado no que você quer, amém? Ah, pastor, mas eu tô focado em uma coisa que não aconteceu ainda. Mas não é porque não aconteceu ainda que pode ser a coisa certa ou a errada. Você só precisa saber se você está trilhando certo, amém? Amém, pessoal? Você precisa saber se você está trilhando da maneira certa. O alvo sempre vai estar ali. Mas se eu, perto de receber, mudar aquilo que Deus já tinha determinado na minha vida,
eu posso pagar um preço muito grande, porque eu mudei esse alvo. Eu mudei aquilo que era para mim fazer e criei uma situação e achei que estava certo. Repare bem, o apóstolo Paulo, o alvo de Paulo era Cristo, amém? Então Paulo, por mais que estivesse em apuros muitas vezes, não deveria de forma alguma mudar o alvo. O apóstolo Paulo, ele começa assim, no versículo 20: a nossa cidade está onde, igreja? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. O versículo 21 diz que transformará o quê? O nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas. Paulo, ele era um homem convicto do que ele queria em Deus. Se a gente olhar, por exemplo, você já leu em várias cartas os sofrimentos de Paulo? Foram vários sofrimentos, ou não foram? Se eu disser a você aqui, o apóstolo Paulo passou fome, você acredita? Está escrito. O apóstolo Paulo passou açoites, prisões, naufrágio. O apóstolo Paulo passou várias coisas. O apóstolo Paulo passou desprezo. O apóstolo Paulo passou traição de falsos irmãos. O apóstolo Paulo teve contenda por doutrinas bíblicas. Mas eu vou perguntar a você nessa noite: isso tirou Paulo de fazer a obra de Deus? É por isso que Paulo diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele tinha um alvo na vida dele. Ele não mudava o que realmente ele queria da vida dele. E é importante, nada poderia tirá-lo daquela posição. Ele até comenta que alguns por trocar de alvo comete até um suicídio espiritual. Põe aí o versículo 18 e o 19, para que então depois eu possa falar o que eu quero passar para você nessa noite. O que é que Paulo diz assim, ó? Porque muitos existem, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Paulo estava chorando por um povo que se perdeu, um povo que conhecia a verdade, que conhecia a direção de Deus, mas se perdeu. Chorando, que são o que, irmãos? Inimigos da cruz. Em vez de eles andarem no que era certo, eles agora passaram a andar contra o que é certo. Não foi nem andar no que é errado, mas contra o que era certo. Aí ele diz o quê? O fim deles é o quê? A perdição. O Deus dele é o próprio ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando de um povo que perdeu o alvo na vida. E é horrível quando a gente perde o alvo na vida da gente. Mais horrível ainda é quando a gente muda o alvo da nossa vida. A gente tem um direcionamento, mas a gente vai para outra coisa. Irmãos, eu já vi pessoas que passaram a vida toda lutando por algo. Quando estava pertinho de receber, elas mudaram de posição. Já estava certinho de receber aquilo. Foi o que elas fizeram. Eu vou procurar outra coisa, porque isso aqui não é meu forte, não dá para mim. Quando pensou que não, aquilo que era para acontecer na vida delas, aconteceu. Mas elas não estavam mais ali. Então hoje eu quero falar muito sobre essa questão. Quando você troca o alvo da sua vida, você precisa ter muito cuidado, né? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, eu sei onde eu quero chegar. Não significa que você não vai sofrer, não vai passar lutas, não vai passar batalhas, não vai passar por guerras interiores. Mas se o alvo que está no seu coração foi Deus que te deu, você vai atingi-lo. Você vai chegar lá. Você não vai parar. Porque quando a gente muda, irmão, quando a gente muda a posição daquilo que Deus tem para a vida da gente, a gente perde muito. Eu queria lembrar uma coisa a você nessa noite. A mudança de alvo, ela
descuidamos daquilo que já foi proposto. Amém? Olhe, algo já foi proposto na sua vida. De repente você mesmo toma uma decisão de mudar. Então você quebrou uma coisa que já estava proposta na sua vida. Paulo diz: eu corro, não é? Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abra aí em 1 Samuel 15, do versículo 19 ao 22. Me acompanha aí em nome de Jesus. 1 Samuel 15, do versículo 19 até o 22. Repare bem, o rei Saul, ele recebeu uma incumbência de Deus. Foi proposto que ele deveria ir no reino do rei Agag, destruir tudo, derrotar tudo e cumprir aquilo que foi proposto, aquilo que foi determinado. Capítulo 15, versículo 19 diz assim: por que, pois, Samuel disse a ele, por que, pois, não deste o quê? Ouvidos ao quê? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvido à voz do Senhor e até caminhei no caminho pelo qual o Senhor me... Ele já estava proposto aquela caminhada ou não, irmão? Aquele tratado de Deus já estava determinado ou não? Estava determinado. Olhe, eu andei, Saul disse assim: eu andei mesmo no que Deus mandou eu fazer. O mal da gente é que a gente começa a andar no que Deus mandou a gente andar. Depois a gente quer andar com as próprias pernas. E aí é onde mora o perigo, ou não? Repare bem, continuando. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei num caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe o rei Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelhas e vacas, o melhor do que nós conseguimos, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Repare bem, irmão, eles propuseram algo que Deus já tinha proposto. Qual era a ordem de Deus? Vai lá, mata tudo. Vai lá, resolve isso. Vai lá, faz desse jeito. Irmão, não era um plano de homem, era um plano de Deus, amém? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está vivendo o plano de Deus e a gente passa a viver o plano do homem, para a gente não pagar preço por isso. Repare bem, qual foi a resposta que Samuel deu a ele? Versículo 22, é isso? Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que? Do que? É melhor obedecer do que? Irmão, quando a gente tem um alvo em Deus, que aquilo ali foi o que Deus determinou, deixa eu dar um conselho para você: cumpra o que Deus mandou você cumprir. Ah, mas eu tive vontade de melhorar, enfeitar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa dos seus enfeites. Você entende? Deus não pediu ovelha, vaca, boi. Deus não pediu nada a Saul. Deus pediu para destruir uma terra. Aí ele chegou lá e disse: oxe, essa vaca está gordinha, esse boi está gordinho, essa ovelha está bonita, eu vou oferecer a Deus. Deus pediu isso? Não. Às vezes Deus lhe pede uma coisa e você gosta de incrementar aquilo que Deus mandou. Não vai adiantar. Deus não quer, você me entende, irmão? Não adianta. A gente tem essa vontade de melhorar a coisa, mas Deus não quer. Houve uma motivação e não um propósito. Isso nos engana sempre. Às vezes achamos que motivação é direção, e não é.
Olha, motivação é um desejo de alcançar algo. Direção nos leva a algo, amém? Motivação é desejo de alcançar algo. Porém, direção nos leva a algo. E na hora do alvo da gente, a gente pode se perder nisso. Peraí, Deus não mandou fazer isso aqui? Ai, meu irmão, eu me senti motivado em fazer isso. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque essas motivações às vezes são motivações da alma. E você pode sofrer muito, irmão, quando você andar pela alma. A Bíblia manda a gente andar pelo Espírito. Amém? Andar pelo Espírito, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, o Espírito está pronto. Há uma diferença. Tem muita gente boa, minha gente. Muita gente boa nos dias de hoje, que Deus projetou algo tão certinho, deixou tudo tão certinho, mas a gente vai. Olha, uma vez eu fiz uma coisa tão bonita, investi tanto, até gastei muito num grande evento. Foi lindo, mas quando eu estava orando a Deus, porque algo não aconteceu, sabe o que Deus disse a mim? Mas eu não lhe pedi isso. Aí eu fiquei calado. No outro dia eu fui orar, eu vi de novo: não lhe pedi isso. Você entende o que é isso? Deus, Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência, amém? Às vezes a gente acha que dando o sacrifício, a gente vai assim agradar a Deus, fazer com que Deus pelo menos Ele fez. Deus não trabalha pelo menos. Deus trabalha ou não é. Esses dias eu vi a mesma polêmica de novo. O pessoal falando, não, que a gente faz para Deus e de sacrifício é para Deus. Deus recebe como a gente faz. Eu quero dizer a você que isso é mentira. Deus não recebe qualquer sacrifício, por mais bem intencionado que seja. Você pode ter uma intenção muito boa de fazer algo, mas você tem que saber se é a vontade de Deus. A pessoa chegou para mim e disse: não, Samuel, mas está errado, Deus recebe. Eu digo: não, eu vou mostrar a você vários versículos, mas eu vou fazer um chavão. Ofereceu Abel e Caim uma oferta ao Senhor. Deus gostou das duas? Ele gostou de qual? Detalhe, a Bíblia diz que ele gostou de Abel e da oferta de Abel, mas de Caim, da sua oferta, não gostou. A oferta e o ofertante andam junto. O que eu sirvo a Deus anda junto comigo mesmo. Eu preciso entender isso. Eu vou fazer para Deus, não é para homem, faço de qualquer jeito, vai quebrar a cara, porque Deus não recebe. Amém, irmãos? O que é que eu quero passar para você nessa noite? É importante que a gente entenda uma coisa. Você pode até ter motivação de fazer algo. Eu vejo pessoas dizendo assim: olha, eu este ano de 2022 eu vou servir a Deus, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou abraçar um ministério. Irmão, como se isso fosse uma penitência. Fazer a obra de Deus é prazer. Repara o que é que diz o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei. O que é a lei do Senhor? Na palavra do Senhor. Se lá está escrito evangelizar, evangelize. Se lá está escrito seja generoso, seja. Se lá está escrito perdoe, perdoe. Ninguém pode trocar essas coisas com Deus, não. E ultimamente a gente está trocando muito isso com Deus. Eu vou fazer tudo certinho a partir de agora. Quer dizer que você só fazia tudo errado? Quer dizer que você fazia tudo errado? A mudança de alvo na vida de Saul fez ele perder o reinado, ou não? Ele perdeu o reinado, porque ele foi chamado para fazer uma coisa e na caminhada ele fez outra.
esse costume muitas vezes. Se a gente olhar quando Deus chamou Jonas e disse assim: vai para onde? Nínive. O alvo era lá, orar pelos ninivitas. Aí que foi que Jonas fez? Eu vou tentar ir para Tarsis. Às vezes eu gosto de dar um jeitinho. E eu quero dizer a você que você tem que aprender que Deus não gosta de jeitinho. Deus quer ver você fazer o que Ele mandou. Só não adianta. Não tem como, irmãos. Tem coisa que está indefinida na vida da gente, porque a gente começou a trocar, a mudar, sabe, a criar, a especular outras coisas. Saul mudou de alvo. Quando ele mudou de alvo, e quando você muda de alvo fora da posição de Deus, você cai de posição. De rei, ele passou a ser, sabe o quê? O quê? Rejeitado. Ou não? De rei a rejeitado. Por quê? Porque ele mudou o alvo do que Deus mandou. O que é que Paulo disse? Eu prossigo. Se é pela coroa, né? A gente está servindo a Deus aqui por quê? Porque Ele vai dar carro, casa, riquezas aqui na terra. Isso é para quem trabalha, minha gente. Tem gente que nunca foi em um culto, é milionário, não é? Quer prosperar? Acerte na receita. E quando encontrar a receita, me dê também, né? Quer enricar? Acerte lá. Você vai prosperar demais. Agora, quer morar no céu? O alvo é Jesus. Quer salvação? É Jesus. Esses dias eu vi uma pessoa se batizar, um cara milionário, porque ele foi batizado. Foi uma repercussão gigantesca. Eu disse: meu Deus, o povo ainda está ligado nisso. Porque um milionário aceitou Jesus. Uma vez eu vi um ditado que eu não esqueço mais nunca. Uma pessoa olhou para outra e disse assim: você é tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Na realidade, só aquilo, porque não tem vida. E eu olhei, aí o pessoal posta no YouTube, só um monte de gente comentando a favor e contra. Isso enfraquece até o evangelho. Sabe o que eu achava lindo de Jesus? Acho lindo. Jesus, quando curava uma pessoa, dizia assim: não diga a ninguém. Era uma coisa tão bonita, tão dele do céu. Hoje em dia, quando está um culto que tem de cura, é alguém filmando em cima para mostrar o que está acontecendo. Gente, sabe quem tem que aparecer aqui? Jesus. O alvo é Ele. Porque eu vim para a igreja? Porque eu vim adorar, amém? Eu vim porque eu tenho que ir, que nunca mais eu fui. Venha não. Você está perdendo o alvo. Você trocou de alvo, porque você trocou de motivação. Eu vou lá para adorar. Eu vou lá para louvar o Senhor. Eu vou lá para bendizer o nome do meu Deus. Eu vou ver meus irmãos, vou ter comunhão, vou dar glória e aleluia. Eu vou fazer isso. É quando a gente não troca de alvo. É quando a gente anda naquilo que realmente Deus mandou, Deus colocou na vida da gente. Irmãos, às vezes eu mudo o alvo. Eu vou tão certinho, tá tão direitinho, tá indo tão bonitinho. Às vezes a gente vê pessoas na mídia mesmo, tá tão bonitinho, o programa tá tão bonzinho, né? Estão falando de Jesus tão bonitinho, tá tão certinho. Daqui a pouco começa a propaganda, começa a mostrar uma coisa, começa a mostrar outra. Aí já vê que o alvo não é mais falar do amor de Deus. Sabe qual é o alvo agora? Ter número maior de seguidores. Aí você perde. Às vezes até a unção daquele programa que era tão transmitia pra gente, aí já vê uma coisa seca. Ou não é? Fica morta. Porque a intenção qual é? É que eu tenho que ter não sei quantos K, né? É impressionante. Eu vi um cara pregando essa semana. Eu gosto demais das pregações dele, mas toda hora já tem 12 mil seguidores que estão ligados. Daqui a pouco, se der 20 mil, vai ser bom. 20 mil seguidores aí, vamos dar o like aí. Daqui a pouco tem que ter 40 mil para a gente fechar o programa. Meu
meu Deus, o alvo desse cara é falar de Jesus ou bater número de likes? Por que é isso? É tão diferente de João Batista. Qual era o alvo de João Batista? Importa que eu o quê? E que ele? É tão diferente, né, irmão? Eu digo, meu Deus, estava tão bom, mas eu me abusei de tanto vídeo, dislike de misericórdia. Esse já está me deixando louco aqui, não duvido isso. Eu fui ali, eu queria ouvir o que ele tinha para transmitir, o que ele queria passar. É igual as pessoas fazem um anúncio muitas vezes para encher igrejas. Vai vir um grande pregador de fogo, vai vir um homem, um profeta, um vaso que prega das nações. A igreja enche ou não enche? Mas está ali aquele irmãozinho que está orando por você todo dia nos cultos. Ele vai pregar. Vixe, é ele, é? É ou não é? É ou não assim? Nós perdemos. A gente trocou os nossos alvos. A gente tem que chegar aqui. Eu e esse irmão que está aqui do meu lado, a gente tem que somar uma força espiritual tão grande que vai subir incenso para a narina de Deus, de tanta glória e aleluia nesse lugar. O alvo é esse. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai perder aquilo de bom que poderia acontecer, aquilo que poderia ser para nossas vidas. Eu quero lembrar uma outra coisa a você, irmãos, também, que às vezes nós podemos cometer um erro grave. Olhe, quando eu leio a Bíblia em Gênesis, tem uma parte da Bíblia que eu fico triste quando eu leio. Vou dizer a você qual é. Repare bem. É muito necessário a gente estar no Espírito para entender isso. Gênesis 22, versículo 1 e 2. Repare que coisa. Eu fico triste porque eu vejo uma exclusão de uma pessoa, né? E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a quem? E disse o quê? Abraão, e ele disse o quê? Eis-me aqui. Vamos lá. Aí disse, toma agora o teu o quê, irmão? Mas o teu o quê? Único filho. Só até aí. Ô irmão, Abraão só tinha um filho? Oi? Tinha não. Ele tinha 2 filhos. Quem é o primeiro? Ismael. E agora? Isaac. Mas a Bíblia diz assim: toma o teu filho, o teu único filho. Oh meu Deus, parece que exclui, né, o cara, né? Parece que é um Zé Ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa, por quê? Você tem que ter profundidade para entender isso, amém? Você está comigo aqui, amém? É necessário a gente entender isso aqui. Repare bem. Entre ser e fazer, você pode mudar o alvo de uma vida. O problema todinho é o seguinte, irmão. O propósito de Deus na vida de Abraão tinha um alvo. E o alvo, tu serás pai de uma grande nação. Foi o que Deus disse a Abraão. Já para Sara, olha, tu serás pai de uma nação. Já a sua esposa mudou o alvo. Ela disse, tu farás uma nação. Porque Deus tinha dado uma promessa. A promessa que Deus dá, a gente tem que esperar o cumprimento, amém? Quando eu não espero, eu manipulo a promessa. E é fácil. Foi o que Sara fez. Em vez de esperar a promessa se cumprir, ela disse, deite com H, tenha filhos dela para mim. Então ela criou uma situação. O alvo era esperar a promessa ou gerar a promessa? Esperar a promessa. Eu não posso gerar promessa aqui. Promessa ninguém gera. Promessa a gente espera. O que Deus falou vai se cumprir. Se Ele disse, vai ser. Se Ele determinou na palavra dele, vai se cumprir. Aí eu vou, ponho lá meu dedinho e aí manipulo a situação. Eu mudei o alvo. Uma vez eu estava num ciclo de oração, viu, irmão? Nunca esqueço disso. Sabe aquela vergonha alheia? Eu tive.
Passei uma vergonha alheia. Tem um profeta na noite que profetizava para tanta gente, já estava dando abuso. Nunca vi tanta promessa na minha vida. Mas tudo bem. Aí chegou para uma missionária e disse: eis que eu estou lhe dando vestes novas, estou renovando a sua vida. Passou. Meu irmão, não deu 10 minutos não. Ela olhou para a dona de uma loja e fez: entendeu o recado? Repara que sem noção. Eu saí de perto, eu fico tanta da vergonha, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Aí foi mesmo que dizer assim: Deus mandou ir para sua loja amanhã me vestir todinha, não foi? Com uma semana a empresária se encontrou comigo aqui em Márcia Samuel. O que tu achou aquilo? Eu disse: o quê? Não faça de desentendido não, que você estava do lado. Aí eu disse: eu fiquei com tanta da vergonha que eu saí. Porque quando o profeta de Deus está dando veste nova, eu entendo que é revestimento espiritual. Não é roupa. É, pois pastor, eu vou dizer uma coisa para tu, Samuel. Eu gosto muito de tu. Eu ia levar aquela moça no outro dia para dar um banho de loja nela, que eu vi que ela estava precisando. Mas só por ela ter falado aquilo comigo, eu desisti. Deus ia suprir ou não ia? Mas ela botou. Tá entendendo? Aquele jeitinho de acelerar, né? Às vezes a gente tá na igreja, aí a pessoa quer casar, a outra fala: vai, ali é bom, ali é bom, ali é bom. Ou não é? Né? Vai lá, né? Tem que ir. Misericórdia, quando eu era solteiro em igreja, todo culto que eu tinha recebia uma profecia de casamento. Se eu fosse viver as profecias que eu recebi, misericórdia, eu acho que eu já tinha um harém de tanto casamento que me profetizaram. Eu todavia dizia: Senhor, o Senhor não me falou desse jeito, eu vou aguardar. Porque Deus fala com a gente. Ele libera uma promessa e a gente espera. Aí não precisa manipular. Promessa não se manipula, promessa se aguarda. É o tempo do Senhor? É. Mas tem que se encaixar. Pastor, quando é que a gente sabe que as coisas é de Deus? Deixa eu dizer uma coisa: quando ela não é de Deus, Deus não é Deus de confusão. Amém? Mas quando tem paz, vá fazendo, vá se permitindo. Daqui a pouco aquilo vai se remontando na sua vida, e daqui a pouco você está glorificando a Deus pela vitória. É dessa forma. Eu preciso entender isso. Eu conheci um casal que brigava demais no namoro, brigava demais no noivado, e no casamento acabaram. Acabaram. Sabe por quê? Já estava dito isso, não tinha mais o que fazer, né? Era uma coisa terrível. Meu Deus, que festa, gastaram tanto sem necessidade, para nada. Foi uns 6 anos de briga e uns 6 meses de convivência. Não deu. Não já estava vendo que aquilo não era de paz? Ainda chegava pessoas sem sabedoria: mas vá orando, minha irmã, que Deus vai dar graça. Não, ninguém precisa orar para Deus dar graça. A graça já é um favor imerecido. A gente já tem a graça de Deus. A gente só tem que ter a sabedoria de entender o que é que Deus quer na vida da gente. Nós precisamos entender isso aqui. Então, aqui é terrível quando a gente ouve assim: dai-me o teu filho, o teu único filho. Sabe por quê, meu irmão? Tem coisa que não foi Deus que proferiu na sua vida, e Ele não se responsabiliza. Deus, Ele apoiou Ismael, mas Ismael nunca foi incluso na promessa de Deus. Porque se Deus deu uma promessa para você, Ele não vai manipular aquela promessa para dar jeito para a sua vida e para a minha. Não. Tem gente que diz assim: eu acho que é Deus que está dando um jeitinho. Deus não dá jeitinho em nada. Deus dá jeito. Jeitinho não é de Deus. É jeito e ponto final. É isso aqui, ó. Mas eu tenho a Sara, ela fez de tudo para manipular e mudar o alvo de Abraão. Ela bagunçou a vida daquele cara. Eu tava lendo esses dias, meu Deus, em Gênesis, né? Você nunca viu Deus falando com Sara? Você já viu? A única vez que Deus falou com Sara foi através do anjo. Sabe qual a reação da Sara foi? Rir. Ou não foi? No
iniciozinho. Abraão, eu vou vir aqui daqui tanto tempo e tu terá um filho. Ela, lá atrás, o anjo foi porque você riu. Ri não, você riu sim. Ou seja, Deus não fala com quem não leva nada a sério. Deus fala com quem crê no seu poder. Às vezes Deus está falando uma coisa na igreja, está falando num culto, numa reunião, e a pessoa está brincando, ligando o telefone. Eu como pastor aqui, muitas vezes eu estou pregando no culto e o povo está no telefone. Eu digo, Jesus, como é que pode um negócio desse? O Senhor diz a mim, eu não prego para os ausentes, eu prego para os presentes. Mas os presentes não é o que estão aqui não, é o que estão ligados, olha, no céu. Num culto desse Deus pode liberar uma bênção, mas a gente tem que estar ligado ou não. Eu mudei meu alvo. Aí eu vou para a igreja para cumprir tabela. Menino, eu fui para um evento numa igreja um certo dia. Eu fiquei transtornado. Lhe juro. Tem pão. Os caras botaram manobrista, uns 4, um tapete vermelho. Aí o carro entrava, o manobrista pegava, as mulheres desciam, cada uma querendo apresentar seu rabo de cavalo. Na época era moda. Seu rabo de cavalo, seu vestido melhor do que uma noite de Natal. Minha gente, você precisava ver. O coral foi cantar tudo. Eu olhei assim e digo, Jesus, realmente isso aqui é adoração ao Natal, não é ao nascimento. Não é? É uma adoração a uma outra coisa. Às vezes eu vim para a casa de Deus para estar em comunhão porque eu quero adorá-lo, mas eu não quero mostrar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, porque o alvo não é esse, e a gente perde. E eu sentei numa mesa ao lado, e a conversa das mulheres na noite era: e aí, você fez penteada aonde? A outra falava, a outra, porque não sei o que, a outra não sei o que. Gente, eu não vi falar de Jesus, tu acredita? Eu não vi ninguém falando assim, pobrezinho nasceu em Belém, tá entendendo? Nem isso eu vi. Só coisas do dia a dia, posição social. Eu fiquei olhando assim, depois eu perguntei a mim mesmo, o que foi que eu vim fazer aqui? Porque eu pensei que eu ia ali, eu vi uma coisa. Tem aquele lugar que você vai, que você ouve uma coisa tremenda que mexe com a sua vida. Eu não vi nada lá, eu não senti nada lá, fiquei até assustado. Então, entre ser e fazer, você pode mudar o alvo de Deus na sua vida, você pode atrapalhar. Deus disse, tu serás pai de uma grande nação. A Sara disse, tu farás uma nação. Aí você muda o que Deus quer, e Deus não quer que você mude alvo, Deus quer que você siga até Ele, amém? O último que eu quero falar para você está em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Mas aqui está quente hoje, é a impressão minha. Jesus, né? Parou esse, foi? Aleluia, foi a chuva aqui. E, gente, eu recebi um vídeo hoje que aqui em cima parece um lixeiro da construtora de novo, viu? Por isso que estava boiando tudo, pingando demais. Aí eu mandei pro dono, né? Para ele se virar lá. Chegou, rebati aí. Aliás, foram eles que mandaram para me assistir. Gálatas 1, do 6 ao 9. Repare bem, irmãos. Paulo escreve essa carta dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro. Aí Paulo disse: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Irmãos, os Gálatas estavam vivendo aquele período dos crentes Maria vai com as outras. Aqui em Marcel teve um tempo que o pessoal dizia: Samuel, vamos para uma reunião ali que emagrece. O homem ora, e se a pessoa não segurar a calça, até cai a roupa, que é na hora. Eu digo, como é a história, menino? Bora lá. Como é a história? Aí ele ora, a pessoa emagrece. A moça emagreceu assim na oração. Irmão, eu digo, eu vou olhar. Eu vou.
porque eu vou ser o primeiro da lista. Meu filho está precisando perder uns 10 quilos aí. Passou uma oraçãozinha em mim, né? Acabei nem indo. Mas eu vi um negócio de uma filmagem. A outra me chamou para um culto de poder. Aí eu fui olhar, mas não entrei. Rapaz, era incrível. Tinha uma profeta lá com uma espada na mão. E ela passava aqui, ela passava e o cara pulava. Ela passava, aquela espada acertasse naquela canela. Tinha dado um tai de um lado a outro que não tinha mais ali. Acho que ali era amputação. Acho que o negócio era tão bem feito. Ela passava, ele pulava, passava, pulava. De misericórdia. Olha isso aí, pessoal. O que é que você acha? Eu disse, eu não tenho que achar nada. Ele está orando também, está aparecendo fios de ouro na mão. Ora, aí aparece fios de ouro. A pessoa abre assim. Quem está liso vê tudo, meu filho. Até um prego você bater, pensa que é uma moeda, ou não é? Bateu tudo na rua, né? Irmão, e o pessoal, o que é que o senhor acha disso? Eu queria dizer uma coisa para você. Tudo que você já ouviu falar dessas coisas em igrejas, tudo, esses modismos todo, tudo passou. Só que não passe a palavra do Senhor. Tudo. Eu vi, irmãos, eu vi coisas que eu tenho até medo de falar. Mas uma das coisas que eu quero dizer a você: o evangelho que pregar que não tem sofrimento, o evangelho que pregar por aí que não tem renúncia, o evangelho que pregar por aí que é desse jeito, corra. Porque evangelho é sacrifício. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Essa propaganda, venha hoje, é o dia da sua vitória, é mentira. Mas você gosta de ouvir isso. Mas irmãos, o que é que estava acontecendo na igreja dos Gálatas? Elas perderam, ela tinha um alvo que era Jesus, agora já não era mais Jesus. Eu preciso entender isso. Meu Deus, por que tanta luta? Né? Um dia desse eu encontrei com uma pessoa, Samuel, vocês já estão na igreja há muitos anos, né? E vocês vivem numa batalha, né? Eu disse, e você vive no mundo há tantos anos, também vive numa batalha, né? Porque ele queria achar que é porque eu estava na igreja, né? Não é porque, irmão, eu não entrei em igreja pensando que aqui teria o bilhete sorteado. Eu vivo na igreja porque eu amo o Senhor. E se tem que renunciar, amém. Se eu for perguntar qual foi um domingo, um sábado que eu fiz um passeio, por exemplo, eu não lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro um feriado que eu passei com a minha família. Eu não me lembro. Lhe juro por Deus que eu não me lembro. Não sei. Agora eu vou lembrar do ano passado. Eu me lembrei um sábado, domingo que eu não estava fazendo nada além de estar no leito do hospital interno. Foi a única vez. 8 dias que fiquei no Arturrão passando bem mal com aquela infecção, né? Pronto, foi um sábado, domingo. É um sábado e um domingo que eu estou sem fazer nada, mas estou no hospital. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a vida com Jesus é renúncia. Tem muita renúncia. Eu sei que eu talvez fique velho e não tenha fotos de viagem com a Ana Paula, minha filha, com a Nadilza. Eu corro esse risco, né? A gente nunca foi ali, nunca foi aqui, nunca foi lá. Mas eu sei que lá no céu está registrado que eu fui no hospital orar por um doente, que eu orei na rua por uma pessoa enferma, que eu preguei e almas se renderam a Jesus. A minha fotografia está no céu. A sua fotografia também deve estar no céu. É um propósito de Deus. Com isso eu não estou dizendo a você que você tem que deixar de passear e viajar. Eu não viajo muito porque eu não gosto de viajar. Sou sincero a dizer a vocês também. O negócio de viagem não é muito fã, não sou muito fã, né? Não me sinto bem na terra dos outros, fico meio desabitado. Minha verdade é essa. E na primeira vez que eu viajei de avião, só Jesus na causa, misericórdia, meu Deus, né? Fui subir dopado e desci na paz de Jesus, sério. E no dia que eu peguei, ainda me lembro como hoje, lá em Confins, quando o bicho aterrissou lá, bateu no chão assim, pronto, agora vai-se embora todo mundo, não tem pra onde, né? Foi um pânico na minha vida. Eu detesto andar de avião, me juro por Deus, né? Não gosto. Mas quero lhe dizer que evangelho muitas vezes vai ter que renunciar. E eu quero dizer que nas suas renúncias Deus vai abençoar a sua vida.
Onde você estiver abrindo mão para servir ao Senhor, o Senhor vai lhe honrar também. Muitas coisas de Deus vão acontecer na vida da gente dentro de uma renúncia. Quantos milagres aconteceram na vida das pessoas que renunciaram? Você vai olhando. Vamos lá, um grande milagre na Bíblia. Uma mulher queria ser mãe, Ana, mas ela fez o voto, e no voto ela fez a renúncia. Ou não? Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu renuncio ele para lhe servir. Ou não foi? Ninguém tem essa coragem, mas ela fez. Ela disse: eu quero ter um filho, e quando eu tiver eu quero lhe dar. Ela fez o voto e a renúncia. Tem gente que diz: Senhor, quando Deus me der um carro, eu vou levar os irmãos para casa. Meu filho, quando a gente procura no culto, já passou a poeira ali, ainda bota atrás: a serviço do Rei Jesus, né? Está socorrendo alguém, só pode ser, né? Olhe, eu quero uma casa, porque quando eu tiver uma casa, eu vou fazer um culto aqui toda semana, eu vou chamar meus irmãos. Meu amor, tem coisas que você fala demais. Tem um cara lá que eu conheço na minha cidade, eu nunca vi um cara tão hipócrita que nem aquele, mas no carro dele tinha escrito assim atrás: se acontecer o arrebatamento, este carro vai ficar descontrolado. Eu disse: ah, pois vai. Eu tenho certeza que esse carrinho vai sair trombando, de susto que ele vai ter quando vem todo mundo subindo e ele ficando. Não é só Samuel. Eu digo: não, estou sendo sincero. Cara hipócrita, meu irmão. Ainda bota no carro: quando acontecer o arrebatamento, este carro vai ficar descontrolado, que ele já está no céu. Eu digo: ah, tá bom. Às vezes nós mudamos. Os Gálatas, eles estavam mudando o Evangelho, eles estavam recebendo uma outra coisa. E eu quero dizer a você nessa noite: muitas vezes nós estamos na fragilidade, estamos passando por momentos difíceis e encontramos pessoas que querem canalizar outras coisas na vida da gente. Eu me lembro, como novo convertido, que eu participei de um culto de renúncia, uma oração de renúncia. Eu nunca me esqueço disso. Era 9 horas da manhã quando eu comecei essa renúncia. 3 horas da tarde eu não sabia amanhã que eu estava renunciando. Olha, era um livro deste tamanho, tanta da renúncia no mundo que eu tinha que escrever. Você abre mão da sua avó que maltratou, que não sei o que. Depois eu digo: oxe, isso é espiritismo. O mal que a bisa fez veio para a neta, veio para o trisneto, por aí vai. Que conversa louca é essa? Mas eu fiz tudo aquilo. Depois no final, o que é que você achou? Eu digo: uma canseira. Porque eu vou ficar no que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Eu prefiro o Evangelho do que o modismo do mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, sério, irmão. Toda vez eu tinha uma missionária que chegava na minha casa toda vez e dizia: Samuel, eu estou sentindo um peso nessa casa. Porque essa mulher só come do banho de mulher, só vê peso aqui. Eu acho que o peso que ela está comendo está ficando gorda na minha cabeça. Sério, ela está pegando com aquilo. Foi um dia, ela chegou lá, depois do culto, aquela pessoa gosta de inventar as coisas, né? Ela vai a móvel, né? Ela me conheceu. Aí chegou lá: Samuel, eu estou sem dormir. Eu digo: o que foi? Não, eu vi um demônio aqui na sala. Eu digo: foi? Peraí. Olha, demônio, dorme aí na sala, fica aí na tua. Tu vai pro teu quarto, eu vou pro meu dormir. Vamos ficar na paz aqui em nome de Jesus? Ela olhou para mim e fez. Aí no dia eu fui conversar com o pessoal: Samuel, não leva as coisas a sério. Eu digo: homem, pelo amor de Deus, eu trabalhei aqui só, essa criatura perturbando de noite. Homem, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus está aqui, o poder dele é imenso. Amados, eu saí de um centro de macumba e nunca fiquei com esses negócios. Tu não sente não um calafrio, um encosto? Eu digo: o encosto que eu senti foi tu chegar perto de mim. Frio não dá, que eu estou no Nordeste, está um calor danado, então não dá. Rapaz, eu digo: não, essa conversa não dá para mim não. É resto de maldição, resto de pacto, que resto? Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si. Nós precisamos entender isso. Ou a gente está nele ou a gente não está. Uns crentes velhos na igreja dizendo: é porque eu não dei certo com fulano, não sei o quê, porque ele namorou com uma mulher que a avó dela era da macumba e fez uma macumba, vai ele não ser feliz com ninguém. Que conversa! Diga assim: um camarada é safado, não vale nada, tá tapeando, tá dando um rolê aí em todo mundo e ponto final. Admite o erro, aí fica conversando pipoca. Uma vez que você está em Cristo, meu irmão, você está numa aliança nova com o Senhor. Sua vida é nova, não traga peso, isso é mudança de alvo. Os Gálatas tinham mudado o alvo é Cristo, e agora eles estavam vivendo outras coisas. Eles estavam vivendo invenções. Por
Porque as igrejas estão entrando em modismos aí. Por quê? Vocês deviam um cara com a espingarda fazer assim, num culto, e o povo caía, repara, saía uma fumaça. Culto de não sei o que, maior confusão, né? Outro dia eu vi as irmãs cantando: a metralhadora de Jeová. Repara, meu irmão, eu digo: Jesus, o que é isso? Eu fiquei impressionado com aquilo. E um monte de gente aqui, que culto, mas eu não entendi não. Que quando você está fazendo, você está matando o inimigo, e o povo aqui já estava prontinho. É loucura. A gente vai ver muita loucura. Sabe quem é que não vai abraçar a loucura? Quem conhece a palavra. Quem conhece a palavra vai ver muita coisa acontecendo e vai dizer: não, eu sigo a Bíblia, vou ficar só aqui na Bíblia e ponto final. Mas não, só aqui a palavra. Só isso aqui para mim é o suficiente. Já deu, já está bom. É mais ou menos isso que Deus quer de mim e de você. A mudança de alvo pode trazer um problemão lá no futuro. Que você construiu a vida toda, uma vida espiritual desregrada. O que é que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente, não vai ter alicerce nenhum, não vai ter base nenhuma. Está assim de crentes nas igrejas, olha, que nunca foram discipulados, que nunca passaram por um estudo bíblico para conhecer pelo menos as bases. A gente vê crente conversando com a gente, fala: ah, Maria, eu não é. Passa pela igreja. Eu estava com uma crente um dia no carro, ela se benzeu quando passou por uma igreja. Eu digo: menina, quanto tempo faz que tu está na igreja? Isso é hábito, isso é hábito. Hábito. Sabe o que é isso? Isso é falta de palavra. Isso é falta de entendimento do que Deus tem para mim e para você. Porque Deus tem promessas novas, irmãos. Deus tem vida nova. Eu fui a um casamento que eu vi uma pastora. Eu me assustei. Dizendo que o espírito do irmão estava lá, dentro de casa, andando. Eu digo, eu fugi o sangue quando eu olhei. Eu digo: misericórdia. E quem estava lá ouvindo aquela mulher falando aquilo? Nunca leu na Bíblia que ao homem foi dado direito de descer uma vez só, nascer e morrer, pronto, final. Ai não, você não acha não que eu estou aqui, né? E a presença dele está aqui. Deus me defende, eu não quero que ninguém morra da minha família. Vem atrás de mim, eu boto para correr, em nome de Jesus. Não quero esse negócio. Eu estou dormindo e o camarada Samuel: Samuel, ele digo: que conversa é essa, pelo amor de Deus? Quero não, vamos embora. Vamos embora para lá, vai enganar o cão. A mim não. Isso não existe. Isso é mudança de alvo. O seu alvo é Jesus. O seu alvo é o evangelho simples, dentro de um contexto bíblico, dentro da palavra. Se a palavra diz assim, assim é. É ponto final. Eu vejo esses artistas famosos, não vai numa igreja, não faz um culto. Agora quando morre, misericórdia. É tanto da cantoria de crente, ou não é? Ó, irmão, uma estrela está no céu, mas uma estrela nasceu hoje. Eu nem sabia que a gente era uma constelação. Fico sabendo depois dessa. E pior que é um monte de homens e mulheres de Deus dizendo: o céu recebeu mais um hoje. Já foi. Não, é porque a gente quer botar no céu quem a gente ama. Mas o céu de qualquer pessoa começa aqui na terra. Se você não andar em obediência aqui na terra, essa história de encomendar alma, não, a gente encomenda bolo, pastel, docinho, tortilete, ou não é? Mas alma não. Defunto ninguém encomenda. Aí o primeiro mistério, o segundo, o terceiro, pode dar 10, 200 mistérios aqui. Mas se morreu sem Jesus, é inferno, não tem para onde. É uma realidade. Nessa noite eu gostaria que você refletisse que talvez o seu alvo está mudando de posição. Você ia tão bem, mas você está procurando outras coisas. E a mudança de alvo pode fazer você cair, perder-se. Hoje eu estava me lembrando de um culto que eu fui no Hotel San Marino, né, ali na Pajuçara, né? Um culto, uma bispa Naira, se eu não me engano, foi isso, olha. Muitos anos, né, Áurea? Uns 25 anos, né, não? Olha, no espaço que tinha lá no hotel, no auditório, né? Um culto. Eu estava lembrando a música Não Há Deus Maior, né?
dependem em fé. Eu digo, meu Deus, como era diferente. Passou um flash na minha cabeça. As pessoas iam com aquela intenção de adorar. Sabe qual é a intenção dos crentes hoje em dia? O culto foi bom, o culto foi ruim. O culto foi pesado, o culto foi leve. Não, a gente está aqui por causa dele. A gente veio aqui porque a gente precisa do Senhor. A gente veio aqui porque a gente necessita adorar esse Deus. A gente precisa estar na comunhão dos santos, como a palavra fala, porque a nossa família corre risco. Eu fico pensando hoje, meu Deus, que mundo a Ana Paula vai enfrentar? Os nossos filhos pequenos, não é? Que mundo essa geração vai enfrentar? Quem não tiver firmado em Deus, quem não tiver firmado realmente no Senhor, o que é que vai ter que passar pela frente? Eu ainda acredito numa coisa, meu irmão. Você pode até achar que eu estou falando besteira aqui, mas a igreja retrô, ela vai voltar. Vai voltar, aquela retrô, aquela bem antiga, que os irmãos sentavam, abriam um livro para cantar as músicas, que as irmãs sentavam nas cadeiras da frente, os filhos de lado, ninguém dava biscoito recheado, pipoca, os meninos mexessem ali, davam porrada, né? Era uma paz, tudo certinho, cantava, né? abria a harpa em tal canto, e todo mundo acompanhava, e aos domingos sentava, aquela coisa bonita se fazia para Deus. E muitas vezes a gente está perdendo isso. Então Deus tem falado no meu coração, haverá esse tempo de o povo voltar a querer viver aquele tempo glorioso, aquele tempo saudoso da presença dele ali, da coisa simples, mas que o Senhor estava presente. Hoje eu quero deixar para você nesse lugar: não mude de alvo. O seu alvo é Cristo. Se você está estudando, vá até onde Deus colocou no seu coração. Se você tem um propósito de fazer algo, prossiga naquilo que foi determinado a você. Porque se você ficar sem saber o que você quer, significa que os alvos na sua vida se perderam. E Deus tem uma coisa boa para mim e para você. Você crê? Ele tem um direcionamento na vida da gente. Amém, pessoal? Eu quero deixar essa porção para você nessa noite, que você tem que ter cuidado, tenha muito cuidado com mudança de alvo. Se foi determinado isso aqui para você, permaneça naquilo, né? Senhor, eu quero seguir esse propósito. É esse propósito que Deus tem na sua vida. Você pode se colocar de pé comigo nesse momento, em nome de Jesus? Aleluia. Eu quero louvar a esse Deus nessa noite. E eu gostaria de dizer que é ali que a gente vai, né? É para aquela posição que Deus está chamando a gente, para aquele direcionamento que Deus está chamando a gente, para aquilo que o Senhor tem determinado na minha vida e na sua, no nome de Jesus. O alvo é ter uma vida com direção, né? Eu vou falar uma coisa para você. Semana passada eu queria fazer um evento aqui. Eu não pude fazer no domingo, fazer outro dia. E eu tinha uma visão de fazer uma coisa, mas a pastora Fanny me deu uma direção de uma outra coisa. E eu disse: amém, Jesus, eu vou ouvir a profeta, o que Deus está falando, né? Obrigado, Deus. E o Senhor me abrilhantou com outra coisa, porque eu estava indo para um alvo meu, dentro de uma coisa que eu queria até mesclar, digamos assim, para fazer, para ver, talvez agradasse até a Deus. E a visão não era aquilo, né? Criar clima ou qualquer coisa, mas era adorar o Senhor. E eu fiquei feliz, quero até lhe honrar, minha pastora, nessa noite, pela direção que Deus lhe deu, né? Isso é tão bom quando a gente consegue, né, receber no Espírito. E eu sou muito disso. Eu sempre mando para os líderes, eu pergunto o que acha, como é, o que é que a gente faz. Sabe por quê, irmão? Na multidão dos conselhos existe o quê? Sabedoria, né? Na multidão dos conselhos tem sabedoria. Às vezes mando para a pastora Aura, pastor Davi, o que é que tu acha disso? Quando eles me mostram, eu digo: pronto, é por aqui mesmo que a gente vai. Porque a gente corre menos risco de se perder. E Deus, nessa noite, Ele quer dizer a você uma coisa, irmão: olhe, prossiga, né? Mas não mude daquilo que o Senhor lhe deu. Vai aparecer coisa na frente, vai aparecer proposta, vai aparecer diretrizes. Cuidado.
Deus não está nisso, amém? Você crê nisso, irmão? Eu gostaria que você nesse momento mentalizasse e dissesse: Deus, eu quero seguir aquilo que o Senhor já mostrou, aquilo que o Senhor já direcionou, mas eu não quero fazer uma coisa que está dentro do meu coração, impulsionado pelo homem, pela alma. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim, amém? Em nome de Jesus. Seja como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo, amém? Você precisa ir naquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que o Senhor já propôs. Se você colocar ou tentar mudar isso, você pode pagar um preço. Nessa noite, querido, eu quero que você pense: você nasceu para a glória de Deus. A sua casa Deus lhe deu para a glória de Deus, seu lar, sua família. Então não deixe o diabo roubar isso. Não deixe nada tirar aquilo que o Senhor já determinou na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos por esse momento. Agradecemos porque o propósito do Senhor é que nós estivéssemos aqui nesse lugar, ouvíssemos uma palavra e pudéssemos colocá-la em prática. Eu oro, Senhor, para que a gente não perca este alvo, que é ouvir, entender e seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu abençoo os meus irmãos, declaro, ó Deus, um resto de noite abençoado na Tua presença. Ó Deus, que seja, meu Deus, uma noite revigorante para todos nós, que nos traga vida e alegria. Ó Deus, direcionamento vindo do alto, vindo do Senhor. E que a bênção do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, habitem todos, e os que creem digam comigo: Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus. E até sábado, aliás, domingo de manhã e domingo à noite, né? Em nome de Jesus.